Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos. Aqui tem palestra toda semana? Uma vez por mês? Muito bem. Retornando aqui para Bauru, depois de, acho que uns 13, 14 anos, mais ou menos. Apesar que eu venho aqui em Bauru por uma empresa que dá treinamentos, uma vez a cada 2 meses, eu visito aqui a cidade de Bauru, visito a região. Nosso objetivo hoje é demonstrar, de uma vez por todas, a diferença entre loteamento, que vou chamar de aberto, loteamento com controle de acesso, que nós vamos pedagogicamente chamar de loteamento fechado, condomínio edilício vertical e horizontal e condomínio de lotes. Institutos diferenciados, com situação de responsabilidade também diferenciada, com situação em relação à própria responsabilidade do corretor, no sentido de fornecer todas as informações necessárias para uma venda, também muito diferenciado conforme o tipo de empreendimento, ou seja, informações importantíssimas para o dia a dia do exercício da profissão. E eu vou começar com um exemplo. O mercado imobiliário, há muitos anos, dentro de uma determinada faixa, busca o seguinte: um imóvel onde você possa construir uma residência da maneira que você bem entender e que você more em segurança. Não é isso que se busca bastante? Eu acho que é fato notório aqui, e na região de Bauru não deve ser diferente, a grande desvalorização do que chamamos de imóveis de rua. Lá em Sorocaba, por exemplo, casas imensas, mansões. Tem um bairro lá, tem 2 bairros. Um bairro se chama Santa Rosália e outro se chama Jardim Pagliato. Com mansões que qualquer um gostaria de residir ali. Se essas mansões estivessem em condomínios fechados, pedagogicamente falando, em loteamentos fechados, com a segurança dos muros, da portaria, do controle de acesso, elas valeriam 10, 12 milhões, dada a vultuosidade desses imóveis. Mas, como estão ali, entre aspas, na rua, e em ruas ainda cheias de guaritas, com seguranças, e ainda aquela tentativa de ruas sem saídas, com cul-de-sac mais abertas, que à noite se passa uma corrente para não entrar carro, mas se entra a pé. E, evidentemente, um vigilante, não sei se tem muita serventia, porque normalmente é uma pessoa já de uma certa idade, não menosprezando as pessoas depois de uma certa idade, mas para determinada função de inibir, por exemplo, um eventual assalto, um eventual furto, nós sabemos que não adianta muito. Ficam ali naquela guaritinha, né? Muitas vezes dormindo, ou seja, com um nível de segurança muito baixo. Eu tenho um conhecido que eu não falo o nome, evidentemente, mas o exemplo é da família dele. Primeiro ele começou a ir atrás de um apartamento, ou seja, de um condomínio, e uns falam que é vertical, outros falam que os planos são horizontais, então é horizontal. Uma discussão que pode mudar nossas vidas, inclusive. Eu gosto de falar que é vertical porque é para cima. Então, ele foi atrás de um apartamento, por segurança, filhos pequenos, ele queria uma situação que ele tivesse uma área de lazer, e ele foi atrás de um apartamento. Procurou um, procurou outro, aí muito alto, é muito baixo, elevador X, elevador Y. Não escolheu nenhum. O que ele gostava, a esposa não gostava, e assim por diante. Depois ele falou assim, bom, nossa segunda busca será, então, por uma casa em condomínio.
A primeira busca foi um apartamento, feito o empreendimento imobiliário pela Lei de Condomínios, a Lei 4591, de 64, que vocês conhecem. A segunda busca também foi um empreendimento feito em regime de condomínio, pela Lei 4591/64. Ambos condomínios edilícios, um vertical, outro horizontal. Quando ele chegou na frente da segunda busca, uma das primeiras, ele foi num condomínio muito bonito, muito interessante. Aí ele viu todas as casinhas construídas de forma muito parecida à arquitetura. A diferenciação era que uma casinha tinha 2 quartos, outra casinha tinha 3, e tinham até casas com 4 quartos bem maiores, com 3 vagas de garagem, 4 vagas de garagem. Mas feitas pela lei condominial e pelo Código Civil, que dizem que você vende uma fração ideal com uma construção em cima. A esposa dele olhou e falou o seguinte: eu não vou morar nesse lugar com todas as casinhas iguais à minha. Quanta gente não tem onde morar, a pessoa faz um comentário desse. Mas ela fez. Eu quero construir a nossa casa do jeito que eu bem entender, com a planta que eu quiser, com as coisas exóticas que eu entender necessárias em termos de arquitetura, mas não ficar aqui numa casa igual a de todo mundo. Não gostei. Foram para a terceira busca. Foram para um loteamento fechado. Loteamento fechado, elaborado, aprovado pela Lei 6766 de 79, a Lei Nacional de Parcelamento do Solo. Lei 6766/79. Onde o loteador apresentou o projeto na prefeitura, a prefeitura verificou se aquele projeto estava de acordo com a lei municipal, em termos de tamanho de lote, de diretrizes urbanísticas, de reservas de áreas públicas. O município aprovou, os órgãos estaduais aprovaram, o loteamento foi registrado, tudo pela 6766, foram apresentados todos os documentos do artigo 18 da Lei 6766, que é uma lista gigantesca de documentos, muitas vezes difíceis de serem obtidos, registrou o loteamento. Acabou de registrar o loteamento, eram, por exemplo, 200 lotes, vão se abrir 200 novas matrículas, com imóveis individualizados. Cada lote terá a sua matrícula toda certinha, toda bonitinha, com a descrição daquele novo pedacinho de terra individualizado, feito pela 6766/79. O loteador quer oferecer ao mercado um local com mais segurança para as pessoas que ali residirem, vai até a prefeitura, que tem uma lei autorizando o fechamento desse loteamento, que por enquanto está aberto. O município tem que ter uma lei autorizando o fechamento e disciplinando as condições desse fechamento, quando que pode, quando que não pode, quando que vai prejudicar ou não o sistema viário. O município impõe aquelas condições. E autoriza o fechamento desse loteamento e a colocação de uma portaria para o controle de acesso. Aí ficou bem mais perto do que a cidadã, do nosso exemplo, quer. Agora, ela pode morar num local com várias casas, ela vai construir a casa dela do jeito que ela bem entender. Tem o muro, tem o controle de acesso, é um pouco de alto padrão, tem vigilantes armados, treinados pela empresa que foi contratada para fazer a segurança. Mas ainda tem um problema. Todas as ruas que estão para dentro do muro são ruas públicas.
porque o loteamento foi feito pela Lei 6766/79. E para dentro do muro tem as ruas que são públicas, às vezes tem áreas verdes que são públicas, porque o loteador é obrigado a deixar essa reserva de área. Às vezes tem uma área de edifícios públicos, que ele propositadamente deixa para fora do muro, o muro faz uma curva e deixa aquela área de edifícios públicos que ele foi obrigado a deixar de reserva para fora do muro, mas as ruas que estão para dentro, algumas áreas verdes acabam, alguma área de sistema de recreio, acaba ficando para dentro do muro. E são áreas públicas. Aí, como são áreas públicas, a gente vai ver isso de forma mais detalhada hoje ainda, eu posso controlar o acesso, mas eu não posso impedir o acesso. Ah, mas tem um monte de lugar que impede. Nós vamos chegar lá. Eu não tenho aquela questão como eu tenho num prédio de apartamentos, que só entra para dentro do portão, para dentro do muro do prédio de apartamentos, quem a gente quiser. Porque tudo que está para dentro do muro é particular, pertence aos condôminos. Parte, fração ideal de uso privativo, senão vira bagunça, e parte, fração ideal de uso comum, como a piscina, a quadra, os elevadores, os corredores, e só entra para dentro do muro quem eu deixar. No loteamento fechado, já é diferente. Como eu disse, aprovado pela Lei 6766, e depois murado e colocada a portaria, porque existe uma lei municipal autorizando, de uma maneira que a gente vai ver daqui a pouco mais detalhado, mas tem imóvel público para dentro do muro. Então, essa questão de impedimento absoluto, aqui só entra quem eu quero, é temerária. De repente, eu conheço vários casos de loteamentos que a empresa de segurança impediu a entrada de pessoas, muitas vezes impediu a entrada do corretor de imóveis, porque ele não estava acompanhado de fulano ou de Beltrano. Esse cidadão ficou revoltado, foi ao Ministério Público, e, evidentemente, o Ministério Público tomou providências, porque o acesso é controlado, mas não pode ser impedido. Ainda não deu toda a segurança que a nossa personagem, a esposa desse meu amigo, quer. Está quase lá. Ela comprou um lote, vai construir a casa do jeito que ela quer, ela está numa razoável segurança, porque o loteamento foi murado, tem lá uma portaria, às vezes duas, pelo tamanho, tem o controle de acesso, pelos seguranças, mas o controle não é absoluto, ele é controlado. Tanto que o nome que a Lei 13.465 deu a esse empreendimento de forma mais atual é loteamento com controle de acesso. É o novo nome do loteamento fechado. Lá no ano de 2000, o então deputado federal Renato Amari, pai do atual secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, redigiu um projeto de lei substitutivo, mudando a Lei 6766. Esse projeto ficou pronto para apreciação do plenário, mas nunca chegou a ir para votação, agora não vai mais, provavelmente seja arquivado, perdeu praticamente o objeto, quase todo. E lá em 2000, o deputado federal Renato Amari, que é um empreendedor, é corretor de imóveis, é advogado, foi prefeito de Sorocaba, é da área imobiliária, criou um negócio chamado condomínio urbanístico. Porque, na época, o Ministério Público estava entrando com ações em relação aos loteamentos fechados, mandando tirar o muro, derrubar o muro e tirar a portaria. E estavam ocorrendo liminares judiciais. Se imagine você lá, comprou sua casa, no loteamento fechado, achando que aquele muro, com aquela cerca, com aquele monte de coisa vai te proteger, com aquele controle de acesso, com aquela empresa de segurança, toda incrementada, com vigilantes armados, de repente vem uma liminar e diz: abaixo os muros de Roma, tira a portaria, porque tem rua pública para dentro do muro e todo mundo pode exercer o direito de ir e vir.
E começaram a sair liminares. Aí o deputado, que conhecia dessa área, em 2000, estamos falando de um negócio que tem 19 anos. Nessa época, se não me engano, eu e o filho dele lecionávamos juntos na Universidade de Sorocaba. E tratávamos desse assunto, porque o curso era o curso superior de gestão imobiliária. Com essas liminares, o deputado entendeu que tinha que criar um instituto aonde os anseios do mercado imobiliário para esta faixa populacional fossem atendidos. Ou seja, um local que eu compre meu lote, que eu construa minha casa do jeito que eu quiser e que só entre para dentro do muro quem eu deixar e pronto, acabou. Mas isso só existia se fosse num prédio de apartamentos, onde eu compro a fração ideal com algo construído em cima, ou se fosse num condomínio de casas, onde eu compro a fração ideal com algo já construído em cima. Outro dia me perguntaram, por que as casinhas em condomínio de casas, feita pela lei de condomínios, pela 4591, por que as casas são todas iguais? Porque, veja, uma questão de lógica. Você imagina eu fazer um condomínio de casas, de 100 casas, e fazer 100 plantas diferentes e aprovar 100 plantas diferentes na prefeitura. E chegar para uma pessoa e falar assim, pode escolher a casa que você quiser, tem 100 casas, cada uma diferente da outra. Isso é um negócio que acho que não entra na cabeça de ninguém. Então, você faz um negócio bonito, com uma arquitetura bonita, as casas todas iguais. Mas não atende exatamente o que essa faixa representada pela esposa do meu amigo, estou enxergando ela aqui, quer, e que muita gente quer. A 13465/2017 trouxe, de uma vez por todas, um instituto que até passeou pelo estado de São Paulo e passeia, e sempre passeou por outros estados, que é o condomínio de lotes. Aqui em 2013, houve um provimento da Corregedoria autorizando a implantação de condomínio de lotes. Depois ele foi revisto por outro provimento, ele vigorou, acho que nem por um ano, mais ou menos. Depois ele foi revogado, entendendo que não poderia ser feito condomínio de lotes. Olha que interessante o condomínio de lotes, nesse resumo inicial. Eu pego uma gleba e divido em lotes. Então, eu tenho lá nessa gleba 60 lotes. Faço as ruas de acesso, que alguém precisa chegar naquele lote. Mas eu faço em regime de condomínio, pelo Código Civil e pela lei de condomínios. Só que eu não preciso construir nada em cima. Eu vou lá e compro uma fração ideal. Só que essa fração ideal, ela é o lote 1 da quadra A. Essa fração ideal pode ser o lote 2 da quadra A. Esses dias me perguntaram assim, nossa, mas é muito parecido com aquela gambiarra que faziam antes, né? E que os corretores sabiam que era uma gambiarra e não vendiam. O cidadão chegava no cartório e falava assim, boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu vim fazer a escritura aqui de um imóvel, porque eu comprei 1% de um imóvel. Ah, o senhor comprou 1%? Comprei. Então, sente aí, vamos fazer a escritura, o senhor comprou 1%. Fazia a escritura 1%, a pessoa saía feliz com a escritura de 1%, ia até o registro registrava e ficava lá. Proprietários do imóvel, senhor João, que tem 99%, e senhor José, que tem 1%. Passava 15 minutos, chegava uma outra pessoa no cartório. Boa tarde, boa tarde. Eu vim fazer uma escritura aqui que eu comprei 1,5% de um imóvel. Ah, o senhor comprou 1,5%? Ah, que interessante, saiu uma outra pessoa daqui agora que comprou 1%. O senhor comprou 1,5%? Comprei 1,5%. Sente fazer a escritura. 1,5% do imóvel. Ia lá no registro, registrava. Porque o Código Civil diz que os imóveis podem ter propriedade condominial. Pode ter condomínio, vários proprietários. Agora, com o registro dessa segunda escritura, nós temos duas pessoas, uma com 1%, outra com 1,5%, e outra, faça a conta, com 98%, com 97,5%. Esse que comprou 1%, ele podia chegar na frente do imóvel, que está aqui,
a gleba toda bonita. Não estamos vendo que ela está toda estaqueadinha, marcando os lotes. Estou olhando assim, né? Então não estou enxergando as estacas. Olha, eu tenho 1% de tudo isso aqui. Ó, minha escritura registrada em cartório, eu tenho 1%. Ah, mas aonde que é seu 1%? É em tudo. É em tudo. Mas você pode construir aqui? Teoricamente até posso, desde que eu entre em acordo com os demais proprietários, eles permitem que eu construa em qualquer lugar. Porque eu tenho 1% de tudo o que está aqui. E você? Ah, eu tenho 2%, ou tenho 1,5%, que é o segundo comprador. Onde está esse 1,5%? Não sei. É 1,5% de tudo. Na época, isso foi muito comum. De repente, chegava aí 50, 60, 70, 100 escrituras de 0,8, 0,9, 1,2. Para que se fazia isso? Para burlar a lei de parcelamento do solo. Porque se fosse aprovar um loteamento, tem que deixar as ruas no gabarito que a lei municipal exigia, tem que deixar área verde, tem que deixar área institucional, tem que deixar área de sistema de recreio. As leis municipais são muito antigas, elas fecham um percentual de reserva de área e agem assim em todos os parcelamentos. Isso tem que ser mudado. Isso dá assunto para 3 dias, por sinal. Essa flexibilização da lei municipal é urgencial. Aí a pessoa comprava esse 1%, e o vendedor falava o seguinte, olha, o seu 1% é aqui, é onde está estaqueadinho aqui, tá vendo? Pode construir sua casinha aqui. Mas aquele 1%, do seu ponto de vista legal, não existia nessa cadeira aqui, nesse lote. Era 1% de tudo. A nossa corregedoria chamou até a atenção dos cartórios, ó, prestem atenção. Se começar muita venda de 1%, 2%, 3%, isso daí é fraude em relação a 6766. Você não faça a escritura e denuncie a autoridade policial, denuncie para o Ministério Público, porque está acontecendo aqui um crime do artigo 50 da 6766. Está se burlando a lei de parcelamento do solo. Ó, teve muito isso. Muito. Ah, mas as pessoas não podem comprar um imóvel em condomínio? Podem. Eu posso pegar aqui qualquer dos amigos que estão aqui na frente e falar, vem cá, vamos comprar um lote comigo? Se tem 50%, eu tenho 50%. Aonde está o seu 50%? No todo. Onde está o meu? No todo. A hora que a gente compra 50, 50, eu falo, o seu 50 é para lá, o seu 50 é para cá, está havendo burla. Por isso que a corregedoria disse o seguinte, presta atenção nesse negócio de vender fração ideal. Até então, até a 13465, aqui no estado de São Paulo, outros estados regulamentaram essa questão, mas com muita polêmica. A 13465 trouxe o condomínio de lotes. Não digo que ela veio regularizar uma ilegalidade, pelo contrário. Ela veio trazer um anseio do mercado imobiliário. Olha que interessante. O cidadão tem a gleba, ele vai dividir a gleba em lotes, vai respeitar a legislação urbanística. Eu vou ter o meu lote aqui, lote 1 da quadra A. Lote 1 da quadra A. Eu tenho um percentual, uma fração ideal desse imóvel localizada aqui no lote 1 da quadra A. E vou chamar de lote 1 da quadra A. Esse lote 1 da quadra A vai ser meu espaço de uso privativo. E eu vou ter mais um percentualzinho, como eu tenho no condomínio, das áreas de uso comum, das vias de circulação, do clube, da área de lazer, mas tudo que está para dentro do muro é particular. Olha que coisa bacana. Não vai ter nada público para dentro do muro. Não é assim nos prédios de apartamento? Tem alguma área pública para dentro dos prédios de apartamento? Não. Nos condomínios de casinhas construídas, todas parecidas, tem alguma coisa pública para dentro do muro? Não.
No condomínio de lotes também vai ser assim. Para dentro do muro, tudo é propriedade privada. Os proprietários têm um percentual de uso exclusivo, como é no apartamento, por exemplo, tem lá, da porta para dentro do seu apartamento, uso exclusivo, não é assim? E as áreas de uso comum, os corredores, os espaços de circulação, piscina, salão de festas, ele tem um percentual do uso comum. Agora ele vai ter um lote devidamente descrito em memorial de uso exclusivo. E mais um percentualzinho, então vai dar 0,8%, por exemplo, do lote, mais 0,1% do imóvel da área, da divisão das áreas comuns. Ele vai fazer uma escritura de condomínio de fração ideal, vai registrar, e lá na matrícula vai estar escrito que ele tem 1% do imóvel. E que esse 1% está aqui. 0,9 no lote 1 da quadra A e 0,1 que ele tem das áreas comuns. Simplesmente regularizou. A matrícula vai se abrindo novas matrículas conforme, igualzinho é o condomínio. Quando você compra um apartamento, não abre uma matrícula para o seu apartamento? Agora vai abrir uma matrícula nova para o meu lote. Só que o que vai ser essa matrícula? Uma fração ideal representada pelo lote 1 da quadra A e mais um percentualzinho da área de uso comum. Ou seja, a 13465/2017 trouxe um instituto importantíssimo que há muito tempo se busca. Eu tenho falado para os corretores que trabalham em parceria com os empreendedores imobiliários, incentivando para que eles incentivem os empreendedores imobiliários a usar esse novo instituto. Deixa eu perguntar uma coisa. Pois não. A contrapartida do município na questão da 13.465 seria diferente da 17? A pergunta do nosso amigo Marcelo foi o seguinte: a contrapartida nesse condomínio de lotes seria diferente da 6766? Vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. Cheguei no município de Bauru, vou fazer um loteamento. Quero fazer esse loteamento pela 6766. Loteamento aberto, loteamento tradicional, talvez eu resolva fechar por muro, talvez não sei ainda, mas meu plano é fazer um loteamento pela 6766. Venho aqui na Prefeitura de Bauru, aprovo a subdivisão de lotes, vai para os órgãos estaduais, aprovo também, registro. Registrei, a partir do registro eu posso vender, vender antes é crime, tanto para quem vende quanto para quem faz intermediação, é crime. Registrou, posso vender. Aí, para aprovar esse loteamento, a lei municipal de Bauru exigiu de mim 15% no mínimo de vias públicas, que tem que ter, e essas vias serão públicas. Quando se registra o loteamento, esses espaços públicos passam direto para o domínio do município, está no artigo 22 da 6766. A Prefeitura de Bauru exigiu de mim, não sei quanto é o percentual aqui, 7% de áreas verdes, que são as áreas para criar os escorpiões, as aranhas, que seriam áreas para se cultivar alguma coisa que fosse interessante, né? Para que a fotossíntese fosse feita de maneira mais vultuosa na cidade, mas fica largada lá, área verde. Devia chamar área preto e branco, não verde, mas é área verde. Aí a Prefeitura de Bauru me exigiu uma área para edifícios públicos, porque eu estou fazendo um loteamento de 1.000 unidades. 1.000 unidades, 4 pessoas por unidade, 4.000 pessoas. A escola mais próxima, a creche mais próxima, fica muito longe. Então, vou exigir aqui um percentual de área de edifícios públicos, porque eu vou precisar construir uma creche nesse local. Então, perdi mais um pedacinho da área para a área de edifícios públicos. Perdi outro espacinho para a área de sistema de lazer.
que vai ficar para o poder público, porque lá será construída uma praça, porque não tem muito lazer nos arredores dessa grande gleba dos meus 1.000 lotes. Acabei perdendo aí 38% da minha área loteável. Isso considerando que ela não tenha nenhuma interferência ambiental, não tenha nenhuma nascente. Sabe aquelas nascentes que faz 300 anos que não aparece água, mas está num mapa que algum infeliz fez e consta lá, aí não pode fazer nada em cima? Só aqui no Brasil que tem essas coisas. Enfim, vamos supor que eu tenha perdido 38% da área. Essa foi a minha contrapartida exigida pela lei municipal ao aprovar esse loteamento. Agora vamos prosseguir, que sua pergunta é boa. Eu começo a fazer um cálculo e penso o seguinte: nossa, eu vou perder 38% da área. O que vai sobrar para mim, dividindo pelas obras que eu tenho que fazer, pela infraestrutura toda que eu tenho que fazer, o emissário está longe, vou ter que trazer ele para cá, ou senão fazer uma estação de tratamento. A hora que eu faço a conta aqui, eu vou ter que vender o lote muito caro. No meu briefing financeiro, talvez eu não consiga vender esse lote. E é interessante pelo seguinte que eu estou pensando aqui. Essa área verde aqui é uma área gigantesca que foi me pedido. Essa área de sistema de recreio, o percentual que a lei pede, também é enorme. Não precisava perder tanta área assim. Mas o município é obrigado a exigir, porque está lá engessado na sua lei, que vem repetindo conceitos desde 1900 e nada. Antigamente tinha um número, né? 35%. Antes de 99, no Brasil inteiro, a reserva mínima era 35%. Um absurdo. Um absurdo. Agora, veja que interessante. Eu penso assim como loteador. Não, eu vou perder muita área. Perder 38% da área, 39%. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma boa linha de crédito no banco, no BNDES, sei lá onde que eu tenho lá. E eu vou capitalizar, vou engordar um pouquinho o capital que eu já tenho, e não vou mais fazer loteamento. Eu vou fazer prédio de apartamentos, porque aí eu vou perder quase nada de área. Olha que sacada. Aí eu venho, observo o plano diretor permite torres altas naquele local. Eu ainda encaixo Minha Casa Minha Vida, um subsídio aqui, um subsídio ali, faço 10 torres bem altas naquela região dos 1.000 lotes. Agora, ao invés de trazer 4.000 pessoas, eu vou trazer 12.000 pessoas. A grande maioria dos municípios não tem solução para isso na lei. Se eu fosse trazer 4.000, ele ia exigir um monte de contrapartida. Agora, para trazer 12, ele não tem na lei, dizendo que eu tenho que dar para ele uma área próxima para construir uma creche, que eu tenho que dar para ele uma área próxima para construir uma UBS de saúde. Ele fica meio no ar, perdido. Aí eu penso o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Agora, com a 13465, eu tenho o condomínio de lotes. Eu vou fazer os mesmos 1.000 lotes que eu faria se fosse fazer um loteamento, e não vou ter que deixar 1 metro quadrado de área para o município. Essa é uma interpretação também que é muito radical. Tem um jurista chamado Carlos Maximiliano, já faleceu há um bom tempo, que dizia o seguinte: nós temos que interpretar a lei pensando nas consequências da nossa interpretação. A própria lei 13.465, que cria o condomínio de lotes, e coloca o condomínio de lotes no Código Civil, traz uma expressão: respeitada a legislação urbanística. Ela dá ao município um poder sensacional de exercer o bom senso. Então, vamos lá. Agora resolvi fazer um condomínio de lotes na minha cidade. Ah, mas o meu município não tem lei permitindo o condomínio de lotes. Não precisa de lei. O município não precisa de lei para aprovar condomínio de lotes. O município precisa de lei para aprovar um condomínio de casas? O município precisa de lei para aprovar um condomínio de apartamentos? O que o município olha
no mais das vezes, para aprovar um prédio de apartamentos? O Código de Obras. Mas é raríssimo município que tenha legislação dizendo, olha, para eu aprovar 10 torres de apartamentos aqui, você vai me trazer 12 mil pessoas, você vai ter que me dar uma área de 1.000 metros quadrados até 3 quilômetros da sua gleba. Isso é possível. Isso é possível. Mas aí, realmente, é interessante que se tenha uma legislação que estipule essa situação para condomínios de apartamentos. Aí eu venho nesse município e falo o seguinte, olha, eu vou fazer condomínio de lotes, mas não vai deixar um pedacinho de terra para a área pública? Pensa comigo, então. Se é condomínio de lotes, tudo que está para dentro do muro é particular. As vias de circulação não serão públicas, serão particulares, assim como são as vias de circulação dentro de um condomínio de casas, dentro de um condomínio de apartamentos, onde os carros circulam, 10 torres, tem as ruazinhas, não tem, para chegar de um apartamento para o outro, para os carros saírem das garagens e se dirigirem ao portão de saída, né? Nesse condomínio de lotes, eu tenho as vias de acesso para dentro do muro. A lei aqui exige que a rua nessa região tenha gabarito de 9 metros. 9 metros de largura. Tá, isso se fossem ruas públicas. Como são vias de acesso, não vai precisar de 9 metros. Vai ter que respeitar a largura mínima que o bombeiro exige para o caminhão de bombeiro entrar lá se pegar fogo. Vai ter que respeitar lá o diâmetro do cul-de-sac para o caminhão de bombeiro fazer a volta, e pronto. Então, eu posso fazer um gabarito de rua menor. Já ganho mais área. Olha que interessante. Eu preciso de uma área de sistema de lazer. Aí é que vai entrar o que a gente chama de negociação administrativa. Porque a lei fala essa frase, respeitada a legislação urbanística. Tá, então, o que eu preciso para respeitar a legislação urbanística? Olha, a minha legislação urbanística exige área verde. Tá. Então, eu vou exigir uma área verde. Ah, mas é condomínio, você não pode exigir nada. Aí é que vai entrar a interpretação. Ela liberou o município para interpretar de uma maneira proporcional e razoável e com bom senso. Quando você vai aprovar um prédio, 2, 3 torres de apartamento no seu município, quando a sua prefeitura vai aprovar, conta nos dedos de uma mão quantos municípios exigem alguma coisa. Não exige porque não tem lei. Agora, no condomínio de lotes, eu tenho uma expressão mágica, respeitada a legislação urbanística. E tem uma outra expressão mais mágica ainda, que o município poderá estabelecer limitações administrativas visando o interesse público. São duas expressões que a 13465 traz. Respeitantes a legislação urbanística e podendo-se ter limitações preservando o interesse público. Olha que coisa sensacional. Vamos supor que o técnico do município entenda que é necessário uma área verde ali, e a área verde sempre é interessante você manter, é primordial. E o técnico do município entenda que o seu condomínio de lotes é muito grande, e necessite ali de uma área de sistema de lazer. Aí ele observa no projeto e fala, nossa, já tem uma área de sistema de lazer para dentro do muro. Perfeito, acabou. Que vai ser para os condôminos, não para quem está fora. Olha, mas é muito grande o seu condomínio de lotes, são muitos lotes, são muitas famílias, vai precisar de uma área para um edifício público aqui. Vai precisar. Olha que sensacional o que está nessa lei. O município vem e impõe uma restrição no muro. Ele fala assim, olha, o muro do seu condomínio de lotes vai vir aqui, acompanha aqui onde eu estou passando, já passou aí tudo por trás, aqui é a entrada do condomínio nesse corredor, o muro vai vindo aqui, a matrícula pega todas as cadeiras azuis, o muro vai vindo aqui, aí o município coloca uma restrição de muro, ele faz que o muro vire para a direita aqui,
e vire para a esquerda aqui. E deixe essas 2 fileiras de cadeira para fora. Porque aqui vai ser construída uma creche, por exemplo. Ah, mas será que vai ter que desmembrar isso daqui? Vamos desmembrar esse cantinho para ficar numa matrícula própria? Ela veio com sintonia de primeiro mundo. Ela veio dizendo o seguinte, olha, você faz essa curva aqui, e esse cantinho você deixa para construir uma creche, um cantinho para fora do muro. E aqui você faz um usufruto para o município. É de primeiro mundo. Quando se fala isso em prefeitura, mas meu Deus, está até escrito o usufruto como exemplo na 3465. O proprietário da gleba faz um usufruto deste pedaço aqui, sem desmembrar este pedaço, e dá esse usufruto eterno, vamos chamar assim, para o município. Nossa, mas o município vai construir em terreno alheio, é isso que vem na cabeça. Daquele que está ali, naquele regramento, que ele não quer evoluir nos institutos. O município vai construir em terreno alheio, do qual ele tem a posse absurdamente garantida, eternamente. Porque foi feito aqui um usufruto. E não é igual aquele usufruto que faz assim, vamos separar, ou vamos passar a casa em nome das crianças, e nós vamos fazer um usufruto para nós. Quando a gente morrer, o usufruto acaba. E as crianças, já grandes, ou pequenas, de repente durou 2 meses só, morreu. E as crianças vendem. Aqui o município não morre nunca, né? Aqui o município não morre nunca. Tem até gente que fala assim, vamos fazer uma previsão se o município acabar ou for abrangido por outro, for unificado. Isso é pensar muito longe, né? O município não vai morrer nunca. Então, esse usufruto vai ser eterno. E o município vai construir a creche aqui, sem fazer desmembramento, sem fazer desdobro, de uma maneira simples, eficaz. E o que o município exigiu mais? Ele exigiu tudo que a 6766 pede? Não. Se ele exigir tudo, ele foge do propósito. Por que ele vai exigir o gabarito da rua, se aquela rua não é pública? Então, não tem que exigir gabarito. Então, percebam que qual foi a mensagem da 3465. Estou dando para você, Brasil, meu Brasil imobiliário, um instituto que você pode comprar um lote, esse lote vai estar em forma de fração ideal, você vai ter o uso privativo desse lote, e mais o uso comum das partes comuns do condomínio de lotes. Tudo para dentro do muro será particular, você vai murar, cercar, você vai colocar a portaria com o controle de acesso, e como não tem nada público para dentro, vai entrar quem você quiser, como é num prédio de apartamento, num condomínio de casinhas. Vai entrar quem você quiser, e na hora de você aprovar na prefeitura, a lei dá uma margem de razoabilidade, de bom senso para o técnico municipal. Aí vem um amigo meu e fala assim, mas isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Isso aí vai abrir margem para a corrupção. É verdade, né? Porque praticamente não tem corrupção em aprovação do loteamento. Nunca ouvi nenhum caso. Quem está rindo, não está rindo, não sei por quê. Como é público, né? O município de Itu, na gestão passada, tinha um caso lá de uma multinacional, onde a gente estava tentando abrir um acesso para a multinacional poder ter um acesso mais decente para a entrada da empresa. E prometeram para os japoneses que iam fazer, a prefeitura não fez, 6 milhões, não vai fazer mesmo. A multinacional fez o acesso. Então, estava lá no processo, aprovação na Artesp, aprovação na prefeitura, para a própria multinacional construir o acesso. Quando chegou no final do ano, o processo quase terminando, não baixa o GAECO, o Grupo de Ações Especiais, Anticrime, na Prefeitura de Itu, e não leva todos os processos de loteamento da Secretaria de Obras. Porque descobriram lá um monte de situações onde haviam indícios de corrupção na aprovação dos empreendimentos.
E o nosso processo, que não tinha nada a ver com empreendimento, japoneses absurdamente honestos, que não pagaram R$1 para ninguém, não pagariam nunca. Essa multinacional, o processo foi embora. E ninguém mais achou o processo, teve que começar tudo de novo. Aí eu falo para esse meu amigo, quer dizer, então não tinha corrupção? Nunca teve corrupção e aprovação de loteamento. Está cheio de casos, só procure na internet aí, vá no Dr. Google e fale, corrupção e aprovação de loteamentos. Aí vê quanta coisa vai aparecer. A lei dá um voto de confiança para o empreendedor imobiliário, um voto de confiança para o técnico municipal, traz um instituto de primeiro mundo. É sensacional. Agora, precisa começar. Outro dia eu conversei com um corretor de imóveis, não é muito bom esse exemplo. Olha o que ele falou para mim. Nossa, eu fiz umas vendas bem bacanas essa semana. Falei, que bacana, fulano. Fez, é? Só que eu estou com uma dúvida aqui em relação ao documento que eu estou fazendo. Tá. Você não pode tirar? Eu vou aí no seu escritório, 3 horas. Venha. A pessoa sempre foi ligada. Ele pode vir. Não, venha sem compromisso. Foi lá. Porque ele falou assim, não, eu vendi um documento que é meio diferente. Aí ele falou a expressão fração ideal. É de fração ideal. Aí me chamou a atenção. Falei, venha. Venha sem compromisso. Isso faz 15 dias. Estou com dúvida se eu escrevo A, se eu escrevo B, se eu escrevo C aqui no documento que eu mesmo preparei para vender. Aí, quando eu olhei, 1% da área da matrícula tal, 0,8%. Aí eu falei assim, fulano, você não está percebendo que isso aqui é ilegal? Você está vendendo frações ideais dentro de uma gleba e frações ideais localizadas. Mas agora pode. Eu estava pesquisando na internet e vi que agora existe condomínio de lotes. Antes era crime isso aqui, eu sei. Nunca fiz. Mas agora pode, porque agora existe o condomínio de lotes. Falei, Mas o proprietário da gleba já foi até o município, já deu entrada como projeto de condomínio de lotes para o município analisar, para o município aprovar, e depois que o município aprovar, fazer a incorporação imobiliária, igualzinho faz incorporação imobiliária para prédio de apartamentos, faz a incorporação imobiliária, depois a especificação de condomínio, toda a sequenciazinha. Mas antes, a aprovação pelo município. Ele olhou na minha cara e falou assim, sério que precisa? E paralisou. Eu falei, sério não, é lógico que precisa. Mas, meu Deus do céu, então não vai sair escritura? Provavelmente não, porque a maioria dos cartórios aqui da cidade já tem a orientação que se aparecer caboclo lá, que comprou 1%, eles não vão escriturar. Porque vai estar um indício grande de burla à lei de parcelamento do solo. Meu Deus do céu. Pior que eu orientei o dono da gleba que podia fazer. Veja, o instituto está aí, mas ele vai seguir regras. E olha que coisa interessante que eu vou jogando agora no meio. Alguns de vocês devem saber o que está acontecendo nos loteamentos fechados com a taxa de manutenção. Lá atrás, há uns 8, 9 anos, houve um julgamento do STJ que quase mata o Instituto do Loteamento Fechado. Porque, veja, comigo, agora vou fazer um loteamento aberto, não quero fazer condomínio de lotes, sou tradicional, vou fazer loteamento aberto, depois vou fechar.
aprovo o projeto de loteamento na prefeitura, vou dividir a gleba em novos pedacinhos de terrenos autônomos, agora não é mais fração ideal, agora é loteamento pela 6766, lotinhos individualizados. Peço para o município autorização para fechamento com muro e portaria. O município me dá essa autorização, porque o município tem lei que prevê isso. Então, vou lá, ponho o muro, tudo bonitinho, ponho a portaria, mas as ruas que estão para dentro do muro agora são públicas, porque agora é 6766, é loteamento. As ruas para dentro do muro são públicas. Tem uma área verde para dentro do muro que é pública. Então, agora estou diante de um loteamento com controle de acesso. Olha que interessante. E a 13465 diz assim ainda: o município vai regular o controle de acesso. Nós precisamos incentivar as nossas cidades para fazerem isso. O que a 13465 quer? Tem um loteamento fechado que tira uma foto até de você pelado para você poder entrar. Tem aquele raio-x que enxerga tudo, até suas vísceras. Tem loteamento fechado, que você chega para o porteiro e fala, bom, ele abre a porteira e você vai entrando. A lei 13465 quer que o município faça uma lei dizendo, essas são as regras para todos os loteamentos fechados para você entrar nesse loteamento. Desde que você esteja devidamente cadastrado e devidamente identificado, não pode proibir o seu acesso. Aí o município vai dizer numa lei o que precisa para esse cadastro e o que precisa para você se identificar. O município tem que fazer agora essa lei para os loteamentos fechados. Aí eu vou, faço esse loteamento fechado, e alguém precisa administrar esse loteamento fechado, concorda? Não tem como todo mundo se juntar e vai virar uma bagunça. Se fosse um condomínio de apartamentos, um condomínio de casinhas, um condomínio de lotes, eu teria o condomínio devidamente instituído. E vocês sabem, não pagou condomínio, é ferro, né? É ação judicial, você pode até perder o seu imóvel, porque a lei do bem de família não protege, nem com dívida de IPTU, nem com dívida de condomínio. Então, pague o seu condomínio. Mas agora nós não estamos diante de um condomínio. Nós fizemos um loteamento fechado, um loteamento com controle de acesso. O que o mercado criou? Criou não, né? Ele se aproveitou de um instituto que já existe no Código Civil, o Instituto da Associação. Aí eu crio uma associação, todo mundo que tem imóvel nesse empreendimento se torna, muitas vezes, automaticamente sócio, ou quando compra o seu lotinho, já escreve lá, eu estou comprando esse lote e eu estou ficando sócio da associação dos moradores do Jardim, Deus me perdoe, coloca lá tudo. Aí o cidadão começa a fazer o seguinte, parece que eu não quero mais pagar a taxa de manutenção, parece que eu não quero mais. Mas por que você não quer mais? Ah, não gosto do presidente da associação. Veja, ele não presta conta direito, não presta. Ele é esquisito nas assembleias. Eu estou pagando e não estou vendo melhorias. E ele é corintiano. Eu vou sair. O que eu faço para não pagar mais a associação? Aí ele vai no escritório do advogado, o advogado fala assim, você manda uma cartinha para a associação dizendo, querida associação, informo que a partir desta data eu não sou mais sócio. Ponto. Acabou. Manda com aviso de recebimento, com AR. Tem julgados do Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, olha, só pode cobrar taxa de manutenção de quem é sócio. Ninguém é obrigado a se associar. Se você deixa de ser sócio, você não precisa mais pagar a taxa de manutenção. Olha que maravilha. E as associações estão sofrendo muito com a inadimplência. Porque o cidadão não paga, vai na justiça, a associação não consegue cobrar, porque ele fez a notificação dizendo que ele não é mais sócio, só que ele aproveita da vigilância, ele pode usufruir dos serviços.
Até em condomínio tem decisão do STJ dizendo que quem está em atraso com o condomínio, você não pode proibir de usar o salão de festa ou as áreas de uso comum. Até para condomínio tem decisão. Aí, vou dar um exemplo que aconteceu recente, para a gente chegar nessa grande diferença também, para eu enaltecer o condomínio de lotes. Uma associação, ali da cidade de Porto Ferreira, um loteamento fechado de altíssimo padrão, com grande percentual de inadimplência. Mas casas, assim, de altíssimo padrão, ali do lado de Pirassununga, Porto Ferreira, vocês já ouviram falar. Loteamento grande. Ó, a gente não aguenta mais a inadimplência. Existe um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal que está para ser julgado essa questão, com caráter de repercussão geral. Só que só Jesus sabe quando isso vai entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal. Tamanho o número de processos que tem lá. Mas a Procuradoria-Geral de Justiça, com a assinatura do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já deu um parecer nesse processo que está lá. Mas, para o final, eu vou passar meu e-mail. Aí, quem quiser o kit número, o que é o kit número? Todos os números, todas as decisões que eu falar aqui, eu mando por e-mail para vocês consultarem essas decisões. Eu tenho um kitzinho lá pronto para mandar. O que o Rodrigo Janot falou nesse processo? Tudo bem, vai. Está na Constituição que ninguém é obrigado a ser sócio. Você pode chegar e falar, eu não sou mais sócio dessa associação, e ninguém pode cobrar de mim a taxa associativa de manutenção, porque eu não sou sócio, não sou obrigado a ficar sócio. Aí o Rodrigo Janot diz, o que vários julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também dizem, não interessa que você não é sócio. Nós temos um princípio na Constituição, que é o princípio da fraternidade, na nossa Constituição democrática. O que significa isso? Você vai ficar aqui dentro do seu loteamento fechado, do seu loteamento com controle de acesso, morando de boa, a associação pegando o seu lixo, porque o correto é o caminhão de lixo não entrar mais para dentro, as pessoas recolhem o lixo, se viram e levam o lixo para frente, a associação fazendo a manutenção, a limpeza das ruas, tem muitos municípios que até troca de bico de luz é a associação que tem que fazer, e é o correto, a associação põe vigilante, põe a ronda noturna, a associação cuida do clube, e você tudo de boa aqui, usufruindo de tudo, e não vai pagar. Isso é enriquecimento ilícito, isso é uma sacanagem. Lógico que ele não usou essa palavra sacanagem, mas ele usou a expressão enriquecimento ilícito. Isso vai contra o princípio da fraternidade, da solidariedade fraterna que temos na Constituição Federal. Tanto faz se é sócio ou não, tem que pagar a sua parcela para aproveitar do todo. Que é isso agora? Isso vai contra todos os princípios morais que possam existir de boa convivência social. Está assim o parecer. É bonito, inclusive, o parecer. Eu tenho. Posso mandar para vocês nesse kit também, quem me passar e-mail. Uma boa leitura. E é curto, e não precisa nem ser da área jurídica para você entender o que está escrito. Então, eu queria saber o seguinte, se existe a possibilidade do loteamento com controle de acesso se transformar num condomínio? Existe, chego lá. Nessa sequência mesmo. Só que a gente não sabe quando vai ser julgado esse recurso extraordinário. Enquanto isso, as associações, como essa de Porto Ferreira, estão alterando o estatuto. Porque veja que interessante, a prefeitura aprova o fechamento do loteamento e cede o uso das ruas públicas que estão para dentro do muro e de outras áreas públicas que estejam para dentro do muro, cede esse uso para os moradores. Tem 700 moradores, aí vai fazer um documento com 700 nomes? Não dá. E cada vez que troca um morador, tem que trocar o documento, tem que mudar o decreto? Não.
o município, a prefeitura, cede o uso das vias públicas que estão para dentro do muro, o uso das áreas públicas para dentro do muro, cede para a associação. Cede por portaria, cede por decreto, por concessão de direito real de uso, por termo. Cada município cede esse uso do jeito que quer, do jeito que a legislação dispõe, legislação municipal. E nessa cessão dos espaços públicos para dentro do muro, o município dá obrigações para a associação. Olha, associação, eu estou cedendo o uso público privativo, você tem que cuidar do que está aí dentro. Você tem que cuidar das ruas, você tem que cuidar das áreas públicas que estão para dentro do muro. Eu estou cedendo o uso e deixando você fechar para otimizar a segurança do bairro. Então, você tem uma certa responsabilidade também de trabalhar na segurança. E você, associação, é obrigado a fazer isso. Se você não cumprir sua obrigação, eu mando tirar os muros e mando tirar a portaria. A associação tem obrigações. Aí, só para concluir aqui, aí quando você pega o Estatuto das Associações, é aquele recorte e cola que é todo mundo igual. O que essa associação de Porto Ferreira fez? Ela pegou o estatuto dela e colocou o seguinte: objetivos da associação: administrar o loteamento tal, cumprir as obrigações da lei municipal que deu o uso das ruas. As obrigações são essas, essa, e essa. Prestar os serviços necessários para essa administração, cobrar por essa prestação de serviços. O Estatuto coloca que o que as pessoas vão pagar não vai ser mais uma taxa de associação, vai ser a remuneração, a indenização pela prestação de serviços. Isso está no artigo 36A da 6766, o artigo também introduzido pela 13465, que disse que essas associações fazem a mesma coisa que as empresas que administram condomínios. Então, o que é interessante? Que essas associações de loteamentos fechados alterem os seus estatutos para vincular na redação do seu estatuto a redação dos documentos municipais que cederam o uso e que deram obrigações para essa associação. Fazer uma mudança urgente nos seus estatutos, para dizer que não está cobrando taxa de manutenção, para dizer que está cobrando a prestação de serviços. Ah, mas eu sou moradora, quero contratar outra pessoa para prestar serviço. Não pode. Porque o município disse, quem vai administrar e quem vai zelar, quem vai cuidar desse loteamento fechado é a associação X. Ela tem um monopólio legal. O município falou que é ela. Se ela não cumprir, o município tira o muro, o município tira a portaria, porque está na lei que tem que cumprir as obrigações. Então, ela não está cobrando uma taxa de associação, tanto faz se é associado, se não é associado, ela está cobrando pela prestação de serviços, mas precisa mudar o estatuto. Aí fica o estatuto, fica casadinho com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz exatamente isso. E já tem julgado do nosso Tribunal de Justiça recente, inclusive em junho tem um julgado recente, eu posso mandar no kit e-mail para vocês também. Você também que está assistindo na internet, depois pega o e-mail, eu mando para você também. Tem julgado do TJSP dizendo exatamente isso, que o que se paga não é uma taxa de associado, o que se paga é a contraprestação pela prestação de serviços. Então, isso deu um fôlego para os loteamentos fechados. Mas, se nós estivéssemos num condomínio de lotes, esse problema não existiria. Eu teria um condomínio feito pela Lei 4591, mais Código Civil, mais 13465, onde as pessoas teriam os lotes em forma de fração ideal, para uso privativo, e as áreas de uso comum, onde tudo para dentro do muro seria particular, onde haveria a incorporação imobiliária e a especificação do condomínio, e aonde as pessoas iriam pagar, não uma prestação ou uma contraprestação dos serviços, as pessoas iam pagar condomínio. E não pagar condomínio gera execução e pode gerar a penhora da sua fração ideal, a penhora do seu imóvel.
Ah, mas é possível transformar os loteamentos fechados em condomínio? Existe uma previsão legal num decreto-lei 271, de 67. Se não me engano, no artigo 3º desse decreto. Mas Jesus decidiu de voltar quando falaram para ele assim, se o senhor for voltar, o senhor vai ter que dizer para a gente como é que faz essa transformação. Aí ele deu uma espiada e subiu. Porque pense, os moradores do loteamento fechado, 100%, eu não vejo 98, nem 99, tem que ser 100%, decidem que vão transformar o loteamento em condomínio. Tá, decidimos. Só que tem rua pública no loteamento fechado. Se tem rua pública no loteamento fechado, o município tem que falar o seguinte, eu também concordo. Então, eu, município, também concordo com essa transformação e, ao invés de ter a propriedade com matrículas isoladas dessas vias públicas, eu passarei a ter as frações ideais do condomínio dessas vias públicas. Se você chegar para uma prefeitura e falar isso hoje, eles vão oferecer para você um café, talvez um chá de camomila, ou qualquer medicamento aí que seja para acalmar você. É muita coisa. Não estou menosprezando a capacidade de servidor municipal, pelo contrário. Eu fui 20 anos servidor municipal, de 92 a 2012, e tem a grande maioria muito capaz. Mas eu estou dizendo que nem os cartórios de registro estariam preparados para essa transformação. Tem alguns julgados do TJSP que até falam, olha, se tivesse havido a transformação do loteamento em condomínio, pelo decreto 271, pelo decreto-lei 271, acho que de, não sei se é 67 ou 68, não esqueci agora o ano. Mas a tramitação disso é muito difícil e, cá entre nós, é desconhecida. E nós sabemos que o nosso sistema cartorário, sistema registral, ele trabalha em cima de provimentos. Então, que você chega no cartório e você fala assim, queria fazer isso. Às vezes você obtém a seguinte resposta, mas o nosso provimento não permite. Mas interpreta aqui o artigo tal da lei. Olha, eu sou serventuário. Eu obedeço aos provimentos da corregedoria. E você não pode exigir nada diferente dele. Se ele não quer fazer, porque ele não tem no provimento, você tem que levantar uma dúvida, submeter ao corregedor, ao Conselho Superior, enfim. Não tem provimento, acho que em lugar nenhum, que trate dessa transformação. É possível? É, mas nós não temos aí um caminho, um trâmite para essa transformação. Mas se a gente começar, pleonasticamente, começar do início, a fomentar o condomínio de lotes, veja, podemos ter duas missões interessantes. Vocês, enquanto profissionais de intermediação, interessados em alavancar o mercado, em trazer novas soluções ao mercado, podem se aprofundar no estudo do condomínio de lotes. A primeira coisa que eu faço para me aprofundar, você vai lá na Lei 13.465/2017 e vai no capítulo de condomínio de lotes e lê lá o que tem primeiro. Dá uma buscada na internet, nos materiais de condomínio de lotes, e incentiva os seus parceiros de negócio a empreenderem na forma de condomínio de lotes. A que mais que eu posso para que se tenha segurança nos loteamentos fechados? Que está com muito problema de inadimplência, tem muita gente não pagando porque diz que não é sócio. Você orienta, indica, instiga, fomenta para que as associações, que é interessante para você que haja segurança, para que as associações alterem os seus estatutos na forma do novo artigo 36A da 6766, alterem os seus estatutos para que esteja no objeto da associação o cumprimento das leis municipais, dos decretos e dos termos que deram o uso das áreas públicas para a associação, que autorizaram a pôr muro e controle de acesso e portaria naquele loteamento.
você fomenta a alteração desse estatuto. Objeto da associação, promover isso, alegria, felicidade, promover baile funk, tudo que você quiser. Mas, na sequência, você coloca: cumprir fielmente os seguintes dispositivos das leis municipais, tal, 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 e do decreto tal, que deu o uso da área para a associação. Copia no estatuto as obrigações da lei municipal que autorizou o fechamento e que deu o uso das áreas. Aí põe mais um artiguinho lá no estatuto dizendo: o que os moradores vão pagar não é taxa associativa, é uma retribuição indenizatória pelos serviços que a associação vai prestar e que só ela está autorizada a prestar. Tem locais que eu estou sugerindo o seguinte: eu queria manter uma taxa associativa, por exemplo, quem pagar R$30 de taxa associativa, então, a condomínio é 200, condomínio não, o valor mensal é R$200, do loteamento fechado. Aí você põe lá, 30 se refere à taxa associativa, então quem for sócio vai pagar esses 30, mais os 170. O que dá direito a pagar esses 30? Quem for sócio pode usar o salão de festas 2 vezes por mês. Você dá um bônus aí, qualquer. E os outros 170? Os outros 170 é rateio da prestação de serviços. Eu não sou sócio. Você não é sócio? Você não paga os 30, mas você paga os 170, porque esse é o pagamento da prestação de serviço. Eu sou sócio. Que direitos eu tenho? Você pode usar o salão de festas 2 vezes, e você pode, sei lá, algum outro benefício aí, ter os convênios que nós temos com a farmácia. Pronto. Então, esses 30 dão esse direito. E você paga também os 170, que é rateio da prestação de serviço. Ou seja, é uma grande sacada você informar isso para as associações, porque é interesse da categoria que você venda algo com segurança, que você venda algo conhecendo os melindres e os detalhes daquilo que você está vendendo. Para vocês terem uma ideia, quem me chamou para fazer esse trabalho em Porto Ferreira foi uma corretora de imóveis. Foi a Lia, que é lá também de Porto Ferreira, ou ela é de Jaú, não me recordo da cidade, que ela é fixada, a Lia. Inclusive, ela fez parte do grupo que a gente trabalha, no CRES, do grupo de loteamentos e desenvolvimento imobiliário. Daqui eu estou vendo que alguns vão, no final do ano, lá, nessa jornada, no encontro de líderes que o CRES promove. Ela queria arrumar uma maneira de acabar com a inadimplência. Eu falei, a maneira é essa. Então, vamos divulgar isso daí. Pois não. Essa proporção pode ser 30, 170 ou não? 199? Essa proporção, a pergunta do Marcelo foi o seguinte: essa proporção dos R$200, o que vai ser taxa de associado, o que vai ser contraprestação de retribuição da prestação de serviço? Pode ser 99,1%? Pode ser 90% retribuição? Veja, se estabelecer um valor, fez o rateio da prestação de serviço, deu lá que é R$180. Então, seria 180 esse valor da contraprestação. Você coloca mais 20 de taxa de associação, desde que você tenha algum benefício diferenciado. Para que eu pago esses R$20? Para ser sócio. O que eu ganho de ser sócio? Você ganha que você pode falar que você é sócio. Mas eu vou pagar R$20 por mês para poder falar que eu sou sócio? Você ganha um benefício X no salão de festas, põe um benefício no estatuto da associação. Vai colocar R$5 de taxa de associação e 195 de retribuição da contraprestação de serviço. Tá bom, coloca. Não tem, é o percentual que os moradores em Assembleia Geral decidirem que vão colocar no estatuto. Tem lugares, olha que interessante, que estão impedindo os inadimplentes de entrar pela portaria principal. Você não é sócio, você não paga, você é inadimplente. Aqui não é um condomínio, aqui é uma associação que você tem que pagar a retribuição do serviço. Você não vai ser impedido de entrar para você acessar a rua pública para ir na sua casa.
Mas você não vai entrar por aqui, onde está o vigia, onde o vigia abre o portão eletrônico. Você vai entrar pela porta do lado. Você vai parar o seu carro, vai ser dada uma chave do cadeado para você, ou uma senha para você. Você vai entrar do lado, vai apertar, vai sair na chuva, vai voltar e vai entrar. Quando você pedir uma pizza, a pizza para aqui. Eu não vou avisar você. A pessoa que ligue para você na sua casa, chegou a pizza, estou aqui fora. Eu não vou controlar para ver se é mesmo pizzaiolo, se não é. Você sai da sua casa, pega seu Fusca, desce a rua inteira de carro, vai receber o pizzaiolo. O pizzaiolo não, o entregador de pizza vai recebê-lo na porta lateral do condomínio. Ah, isso é humilhação, isso é não sei o quê. Aí começa um monte, vou usar uma expressão popular atual, começa o mimimi. Ah, tá bom, então isso é humilhação. Humilhação é você não pagar 1 centavo e chegar bem bonitão com o seu carrão maravilhoso e falar assim, abre. Fecha. E vai. Humilhação é você pegar o seu lixo e falar assim, coleta. Leva até lá na frente. Vigia. Não deixa ninguém pular a cerca. Liga a cerca eletrônica. Limpa o salão de festas. Limpa a piscina. Tira as folhas da quadra. E está pagando quanto para isso? Nada, porque eu não sou sócio. Isso é humilhar os honestos. Agora, você fala assim, você quer assim? Então você não entra por esse portão. Coloca no estatuto que vai entrar por um portão lateral. Vai ter que fazer uma obrinha, né? Às vezes, para fazer uma entrada lateral. Eu até brinco, né? Faz bem estreitinha. O cidadão tem que recolher o espelhinho do lado. Faz bem estreitinha, né? Quem tiver carro largo, já era. Tem que levantar o carro para passar de perfil. Faz assim. Isso é muito complicado. Não sei, gente, precisa testar. Precisamos testar. Enquanto o Supremo não decidir, nós temos que usar os recursos que temos agora. Eu acompanhei uma venda de 2,5 milhões de reais de uma casa no loteamento fechado. O cidadão fez uma pergunta 15 minutos antes de passar a escritura, nós esperando no cartório para passar a escritura. Olha a pergunta que o cidadão fez, se coloque no lugar do corretor. E no meu também. Fui lá, que tinha algumas questões de inventário, algumas questões de família, que foi um pouquinho mais complexa do que uma venda normal. Mas a intermediação que o corretor fez, muito bem feito, um trabalho bem feitinho. Quando faltava 15 minutos, eu estava esperando lá a nossa vez de passar a escritura. O cidadão vira para nós dois e fala assim, viu? É certeza que nunca vão tirar o muro, que nunca vão tirar a portaria, né? E eu fiz assim, ó. Deixa o corretor resolver. Não fui eu que intermediei. Opa, até falhou aqui. Eu olhei para a cara do corretor, por sinal, um excelente corretor. Ele ficou branco. Que acho que ele deve ter tido, assim, um antagonismo interno sensacional. Ele fala assim, falar a verdade. Olha, estamos a ponto de passar uma escritura de 2,5 milhões de reais, 6%. Se alguém denunciar eventuais abusos de controle de acesso, se alguém criar caso e for fundo no Ministério Público, na Prefeitura, pode ocorrer uma ação civil pública, pode acabar com o controle de acesso, pode tirar o muro. O que ele falou? De jeito nenhum. Isso é loteamento fechado. Isso tem lei. Cedendo o uso da área. Que deu, doutor? O doutor estava lá na ponta, né? Lá na ponta. E aí?
E aí, o que fala para esse cidadão? E veja, tudo que está quieto é mais difícil dar errado. Por mais que haja o ditado, um dia descobre, um dia a casa cai, mas se está todo mundo quieto e ninguém, né? Agora, o loteamento fechado passou por uma reformulação legal. Antes, o loteamento fechado, que hoje é o loteamento chamado de controle de acesso, ele não existia na lei nacional. Ele não existia. Então, a coisa estava rodando, né? A coisa estava rodando. Agora, ele existe na lei nacional. Ele foi regulamentado na 6766. A 6766 foi alterada e introduzido o loteamento com controle de acesso. Com um artigo que está claro. Olha, o município definirá as regras para se cadastrar e o município definirá as regras para o cidadão poder entrar. Mas o cidadão que estiver devidamente cadastrado e o cidadão que estiver devidamente identificado não pode ser impedido de entrar. Está escrito na nova redação da lei. Estou terminando já? Eu costumo dar aquele exemplo, né? O cidadão chega na portaria do loteamento com controle de acesso e fala assim para o vigilante: quero entrar aí. Mas o senhor vai para algum lugar? O senhor conhece alguém? Não. É que a rua que está para dentro do muro é pública. Aqui não é um condomínio de casinhas, aqui não é um condomínio de apartamentos, aqui não é um condomínio de lotes, onde tudo para dentro do muro é particular. Aqui é um loteamento com controle de acesso, antigo loteamento fechado. A rua que está para dentro do muro é pública. Então, eu quero entrar, porque eu quero exercer o meu direito de ir e vir. Mas o senhor vai fazer o quê? Eu vou e volto. 4 vezes ainda. Vou e volto. Vou e volto. Falta uma. Vou e volto. Vou exercer meu direito de ir e vir. Direito constitucional. Tudo bem que vem o nosso Tribunal de Justiça e fala o seguinte: 2 direitos constitucionais estão se chocando. O direito de liberdade à locomoção e o direito à segurança. Quando 2 direitos constitucionais se chocam, em franca antinomia constitucional aparente, que palavrão! Os direitos estão se chocando. Qual deve prevalecer? Aquele mais interessante para a sociedade. Aí o nosso Tribunal de Justiça diz que deve prevalecer o direito à segurança. Mas isso tem que ir lá, tem que entrar na justiça, tem que dar dor de cabeça, tem que se defender, tem que gastar com nós, advogados. Olha que confusão. Olha que confusão que isso dá. Como é que vai explicar isso 15 minutos antes da escritura? Tem que explicar antes, né? Mexeram no Instituto e deixaram escancarado na lei federal, e o corretor, pelo artigo 723, ele tem, no Código Civil, obrigação de passar todas as informações a respeito do imóvel que ele está vendendo, sob pena de responsabilidade civil. É aquele exemplo que eu dou, que o corretor que vai mostrar um imóvel vem pela rua da frente. Por que vem pela rua da frente? Porque atrás está uma favela imensa, você é louco? Se eu vier por trás, eu perco a venda. O cara fala assim: o que é isso aqui? Isso aqui é o fundo do seu imóvel. A janela do quarto ali, ó. Você pode ver aqui, ó. Olha que favela. Sem menosprezar favela, comunidade, nada disso. Apenas um exemplo didático. Vamos pela rua da frente, então. Daí eu não perco a venda, né? Eu tenho que informar tudo que está ao meu alcance, da minha capacidade de profissional de intermediação. Se eu não informo, eu estou sujeito a ser responsabilizado civilmente. Vou vender um lote no loteamento fechado. Vem aqui. É loteamento fechado, tem a taxa de manutenção, que não é a taxa de manutenção, aí você pode ir firme. É uma retribuição na prestação de serviço, eu tenho obrigação de pagar. Você pode ajudar o Instituto, porque é saudável, é bom para a sociedade em geral. E o acesso ao loteamento é controlado, desde que a pessoa esteja identificada e a pessoa esteja devidamente cadastrada, ele pode entrar.
Tem lugar que não deixa nem corretor entrar. Essa é uma solução que o município podia resolver. O município podia baixar uma norma, tem alguns que dizem que pode ser até decreto. Eu acho que decreto já é esquisito, porque você não pode colocar penalidades nos decretos. Para colocar penalidade tem que ser lei. Aí você coloca um decreto permitindo que os corretores entrem livremente nos loteamentos fechados. Aí a associação não cumpre. Você não pode colocar pena em decreto. Mas se o município for regulamentar essa questão de ingresso nos loteamentos fechados, e ele deve regulamentar, porque a 3465 diz que ele tem que regulamentar para ficar tudo igual na cidade inteira, em todos os loteamentos, ele pode colocar um dispositivo que é corretíssimo. Corretor de imóveis, basta apresentar a carteira do CRES, que ele pode entrar à vontade em qualquer loteamento. Você não vai lá passear, concorda? Você vai lá, captar imóvel, conhecer imóvel. Ah, eu vim conhecer um terreno aqui. Ah, mas quem que é o proprietário? Eu vou ter que ligar para ele, senão o senhor não pode entrar. Espera um pouquinho. Vou fazer o meu cadastro como corretor e estou liberado para entrar. Então, o município pode resolver isso, e o CRES pode até incentivar que as comissões de loteamento se dirijam até as prefeituras e pleiteiem que o município regulamente nesse sentido, liberar a entrada de corretor. Fale, querida. Quais os argumentos? Vamos debater. A sua observação é boa. Deixa ela falar de novo para ficar registrado. É interessante. Eu sou corretora de imóveis e eu moro num condomínio assim. Eu não quero corretor batendo na minha casa para perguntar se eu quero vender minha casa. E eles fazem isso. Se eles conseguem, às vezes o corretor entra com autorização para mostrar uma determinada casa. Eu tive um problema uma vez com um corretor que teve a cara de pau de bater lá meu marido lá dentro com o cliente dizendo que minha casa estava vendo. Não estava, nunca teve. Faz 26 anos que eu moro lá, nunca teve. Então eu acho assim, isso aí gera corretor e corretor. Você entrar no condomínio para ver um terreno e tudo, agora você bater na casa daquele que está lá dentro para perguntar se quer vender, não tem que fazer isso nem na rua, para tomar dentro do condomínio. Vamos debater. Como é seu nome? Olha a colocação da Ariana, vocês ouviram. Imagina o município regulamentando essa disposição. Então, vamos partir... Lá é loteamento fechado. É exatamente o caso que nós estamos debatendo. Imagina o município fazendo uma regra. Então, ele tem que decidir como será o cadastro para o ingresso das pessoas, como será a apresentação dessa pessoa, a identificação, quais os documentos que precisam, pode exigir isso, não pode exigir aquilo, o município vai regulamentar. É um pedido de bastante profissionais da categoria de corretagem que liberem os corretores. Vamos supor que um município resolva fazer essa liberação de maneira mais incondicional. Olha, apresentou carteirinha, está aqui na norma municipal, que a partir de agora, independente do estatuto, é a norma municipal que vai reger isso. E apresentou carteirinha, o corretor pode entrar. O que nós temos que pensar? No momento que existe a possibilidade de se franquear esse ingresso dos profissionais de corretagem, desse tipo de empreendimento, nos condomínios isso não vai poder acontecer, porque não tem nada público para dentro. O CRES tem que normatizar também, porque, às vezes, uma norma enseja a criação de outra norma. Nós sabemos que existe o Código de Ética, existe no Código de Ética normas em relação a essa sede de captação de carteira, enfim. Nós temos que pensar o seguinte, eu apresentei minha carteirinha e estou para dentro agora nas ruas públicas daquele loteamento, eu estou regido pelo meu Código de Ética. Se eu fizer isso, eu vou estar ferindo o meu Código de Ética. Agora, por exemplo, eu tenho certeza de que daqui a pouco vários municípios vão estar fazendo essa regulamentação, porque eu mesmo conheço vários municípios que estão estudando como regulamentar isso. A tendência é que os corretores não fiquem nessa posição, mas a sua posição é interessante. De repente, seria uma posição para que haja um balanceamento na situação, não é mesmo? Porque o que se defende hoje, eu sou corretor de imóveis, eu preciso entrar.
Preciso ficar para lá e para cá. Às vezes, o corretor de imóveis entra em apartamento para ver um lá no 3º andar, número 32. E fica para lá e para cá, e rodando andar por gasto elevador. Eu conheço casos assim. De corretor chegar para mim, uma vez, e falar assim, vamos dar uma fuçada aqui, ver se tem mais alguma coisa, vamos perguntar. E saiu perguntando, e saiu tocando campainha. Praticamente foi isso. Eu mesmo me senti, isso foi há mais de 15 anos, mas foi uma situação meio... Porque a primeira impressão que me deu é que ele era o conhecido no pedaço. Ou que morava alguém conhecido dele lá, ele nunca tinha entrado ali. Simplesmente ele trabalhava na imobiliária, muito conceituada, pegou a chave de um dos apartamentos e ficou caçando. Até onde isso fere o código de ética, vocês sabem muito bem, muito mais do que eu, porque vocês estão afetos ao respeito a essa norma ética. Agora, uma coisa é certa, essa regulamentação tem que sair. Eu estou incentivando, inclusive, os membros das comissões de loteamento, e que estão me assistindo, e que estão aqui, tem alguns, e que vocês que estão me assistindo, que são membros das comissões de loteamento e desenvolvimento imobiliário do Cresce São Paulo. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, no final do ano, no encontro de líderes. Incentivo desde já vocês baterem na porta das prefeituras, para que a prefeitura regulamente o controle de acesso. E quem melhor, que categoria é melhor para dar opiniões em relação a esse controle de acesso? No meu entender, quem conhece o mercado imobiliário. Tem um monte de parecer dizendo que não é o corretor. Aí vocês têm que brigar entre vocês. Mas, por exemplo, Carlos, dá uma opinião aqui na nossa lei para a gente regulamentar o controle de acesso. Sei lá, de repente eu posso falar que você não pode exigir antecedentes criminais. Tem gente que acha que pode, que a regulamentação pode ser ferrenha a esse ponto. Para entrar aqui tem que estar cadastrado. O regulamento do município, para cadastrar, não pode ter antecedente criminal. Eu acho isso errado. Tem gente que acha certo. De repente, quem está fora acha certo, quem está dentro acha certo, quem está fora acha errado. Mas e se tiver gente dentro com antecedente criminal? Então não pode morar ali? Quer dizer, olha como é polêmico. Vou liberar para os corretores entrarem, porque hoje o corretor fica à mercê do jeito que a empresa de vigilância trabalha, não é assim? Porque normalmente a diretoria da associação tem uma noção de segurança como nós temos noção, porque nós, se tiver alguma exceção aqui, nós não somos profissionais da área. Então, nós, se um dia formos diretores de uma associação, vamos contratar uma empresa de segurança para fazer a segurança desse loteamento. Vocês têm lá, não tem? Normalmente, até a diretoria dá uma diretriz X, uma diretriz Y, mas o grosso do sistema de trabalho é a própria empresa, a empresa que vem, sugere e acaba implantando. Como eu disse, tem empresas que são ferrenhas. Tem um loteamento em Votorantim chamado Sunset, é de alto padrão. Inclusive, forma uma fila gigantesca na avenida, causando sério risco de acidente. A lei municipal é falha, porque ela devia ter uma regulamentação dizendo, olha, pode loteamento fechado, desde que o loteador faça uma baia na avenida de recuo, né? Para o povo ficar uma fila ali. A lei, no meu modo de entender, falhou nesse sentido. Mas eu não sei o que acontece ali, que domingo fica aquela fila gigantesca e demora um século para as pessoas entrarem. De repente, você vai levar uma pessoa lá para ver um lote, uma casa, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, meu pai, minha irmã vai vir todo domingo me visitar, ele vai ter que ficar nessa fila imensa, já perde a venda. E, de repente, estão pedindo muito mais do que o razoável para a pessoa entrar, de garantia. Então, veja, é muito importante aproveitar essa deixa que a lei deu e incentivar os municípios a regulamentarem, por norma municipal, o controle de acesso, de cadastro nos loteamentos fechados. Aí, por exemplo, a Ariana, que é corretora, pode ajudar muito, inclusive, na Assembleia Geral da sua associação, para que dela e de outras surjam essas dicas para o município, ajude o município. Porque, vejam, não estou agora menosprezando os técnicos municipais, mas você vai deixar que um assunto importante como esse seja feito ali
a 4 paredes, numa sala do departamento de urbanismo, do departamento jurídico, e sai uma norma lá da cabeça de 1 ou 2 pessoas? Não dá. Isso é uma coisa que tem que ter um debate, fomentar para que a prefeitura abra um debate de como vai ser essa regulamentação. Fale. Em Bauru, eu represento um loteamento, vamos dizer, fechado, e nós tomamos a iniciativa de autorizar o corretor a entrar simplesmente apresentando o CRESSE. Tem que ser o CRESSE do ano, etc. A associação tomou essa iniciativa. Isso. E como é que está sendo? Liberamos e fizemos assim, tem 2 restrições que nós colocamos. Ele tem que estar cadastrado com telefone, documento dele, CPF, ele se cadastra lá. E outra que ele não pode incomodar nenhum morador. Porque se ele for ter acesso a algum morador, nós temos que avisar o morador que ele está indo lá. Sem ele estar autorizado a entrar, a ter acesso a uma residência, ele não pode espontaneamente parar numa residência. Desse jeito. E caso ocorra isso, nós, vamos dizer assim, está sujeito a ser impedida a entrada dele uma próxima vez, se não acompanhado do Ronda. Olha que interessante. A mesma norma da sua... Com a parte jurídica. Desculpe, foi a norma jurídica. Não tivemos nenhum problema até hoje. E veja que interessante. A mesma regra que vocês usaram, não sei se colocaram isso no estatuto, se isso está decidido em ata de Assembleia Geral, mas a redação, com as adaptações de gramática e tudo mais, cada um escreve de um jeito, né? Isso pode vir a compor futuramente a norma municipal de Bauru de controle de acesso. Me parece uma boa sugestão. Olha, apresentou a carteirinha, carteirou, entra. Mas entra dentro da sua responsabilidade ética de captação. Não vai ficar perturbando quem não tem nada a ver com o negócio, como bem falou a nossa colega Ariana. Né? Antes que eu esqueça, marque meu e-mail para quem quiser o kit dos números e dos julgados que eu citei aqui. Marque aí, antes que eu esqueça. Depois passe e eu esqueço. É Pinheiro, não é dinheiro. É pinheiro de árvore de Natal. De árvore, pense na árvore bonita, Natal que quase está chegando. Pinheiro, @Pinheiro da Silva, Pinheiro, @Pinheiro da Silva, anote você aí também que está assistindo a TV Cresce, Pinheiro, @Pinheiro da Silva.com.br. Aí você vai falar assim, oi, tudo bem? Vi a palestra, me manda o kit aí com os julgados, eu preparei, está prontinho lá. Pinheiro, @pinheirodasilva.com.br. Você fala assim, bom dia, se for durante o dia, boa tarde, se for da tarde, boa noite, se for da noite. Eu sou o fulano, madrugada, não acredito que ninguém vai passar e-mail, né? Eu sou o fulano, assisti sua palestra pessoalmente ou pela internet, me manda o kitzinho com os julgados, com os números das leis, aí a gente manda tudo para vocês. É um material bem bacana. Dentro dessa 13465, seria, por exemplo, loteador, a prefeitura com o registro. O caso, por exemplo, Grapoá, CETESB, como que teria que ter uma aprovação normal? Veja, a 13465, o colega perguntou como é que seria a questão de Grapoab, como é que seria a questão de CETESB. A 13465, no que tange a implantação de novos empreendimentos, porque ela trouxe também regras de regularização fundiária. Inclusive, tem uma palestra minha de 4 horas, então tem que ser um lugar bem confortável na sua casa, né? 4 horas, não dá para ser no trono, tem que ser no sofá, na sua cama, 4 horas. Sobre regularização fundiária, está lá na TV Cresce. Mas, além disso, a 13465, como nós vimos aqui, trouxe mudanças em questão de implantação. Trouxe essas novas questões do loteamento com controle de acesso e trouxe o Instituto Novo do Condomínio de Lotes. Ah, mas a CETESB, o Grapoab... Se nós pegarmos aqui em São Paulo, não sei outros estados, os condomínios com até 200 unidades, em glebas de até 50 mil metros quadrados, não há necessidade
de ir para o Grapuab, a não ser que tenha uma séria interferência ambiental. Agora, se for uma gleba sem qualquer interferência ambiental, não precisa subir para o Estado, vamos chamar assim, subir para o Estado. Se nós pegarmos as regras estaduais, o condomínio de lotes numa gleba de até 50 mil metros quadrados e até 200 unidades de lotes em condomínio de lotes, teoricamente, também não precisaria Grapuab. Em outras situações, o trâmite é o mesmo. Vou fazer aqui 1000 lotes em condomínio de lotes. Com certeza o município vai se sentir, aquele que não tem a estrutura ambiental de aprovação, e a maioria não tem, com certeza o município vai se sentir mais confortável, e é recomendável que assim seja feito, que ele remeta o processo para o órgão ambiental, que ele remeta o processo para as concessionárias de água e energia, como é o trâmite de aprovação do loteamento, para que haja uma segurança para os futuros adquirentes. Onde é que vai estar a maior diferença? A maior diferença vai estar, como nós vimos, na total segurança, porque tudo que está para dentro é particular, e a segurança no sentido de, segurança não, o benefício de poder ser exigido menos percentual de área pública. Não há aquela necessidade rígida de se exigir todo o percentual de área pública como se fosse um loteamento. O município tem a condição de fazer uma exigência mais equilibrada, mesmo não havendo lei municipal nesse sentido. Porque as disposições que a lei traz, nova, 13.465, sobre condomínio de lotes, associadas às disposições que o município já tem sobre parcelamento do solo, uma se conjuga com a outra e o município pode receber esse empreendimento sem ter que fazer nenhuma alteração na sua lei. Isso a gente tem que defender com unhas e dentes. Para desburocratizar, a gente está acostumado com o Estado que tem que normatizar até sonhando para a esquerda, sonhando para a direita. O Estado tem que dar mais liberdade, o Estado tem que ser menos normativo. Parece que estamos caminhando finalmente para o início de uma cabecinha, né, menos normativa. Então, o município pode aprovar nesse sentido. E aí tem uma grande vantagem: diminuir as exigências de áreas públicas, de gabarito de rua, como nós falamos aqui. Agora, as interferências em relação às concessionárias de água, a Sabesp, por exemplo, da cidade, ou se for uma autarquia municipal, as questões ambientais, há que se ter a necessária segurança do meio ambiente e do cidadão, né? Carlos, muito obrigado. Solicito uma salva de palmas